Então, eu tava com aquela dúvida, né? Que a gente parou no primeiro vídeo. E aí eu resolvi já ir direto pro, pro assunto, sem muita redundância. E resolvi fazer isso em forma de perguntas. De onde surge a formação do caráter? Como ele se desenvolve? E como... Eu vou falar agora do mecanismo de defesa. Vamos então para os sites sinônimos e procurar um sinônimo de desenvolver, para a gente ver quais as opções que ele me dá para que eu não repita as mesmas palavras aqui no texto, certo? Então, desenvolver. Cresce, aumenta, fortalece, evolui, avança, adianta, prospera, amplia, larga. Professor, requinta, otimiza, enriquece, cria, produz. Produz é a palavra que eu preciso. Então, vamos lá. De onde surge a formação do caráter? Como ele se desenvolve e como acontece e como se produz o mecanismo de defesa. Pronto. Aqui eu já tenho mais um trecho que eu consegui já desenvolver e preparar baseado na fala dela. Tirando redundância, tirando, sabe, enchimento de linguiça, aquilo que é irrelevante, tá? Eu vou passar o básico da formação do caráter, como ele se desenvolve, como é esse mecanismo de defesa, como é determinado o desenvolvimento psíquico de uma criança desde a formação do caráter. Aí a gente pode fazer outra pergunta, ó. Você já se perguntou como... Olha só. Como ocorre, como que é esse determinado... Vamos copiar isso aqui, tirar, dar um espaço para a gente entender, né? Onde que a gente está. Então, aqui. Você já se perguntou como... Aí eu colo. Como é determinado o desenvolvimento psíquico de uma criança desde a formação do caráter até vir à vida adulta? Ó, quanta volta, né? Então, desde a formação do caráter à vida adulta, você vê só? Aí o formato, né? Organizo. Justifico. Dou espaçamento de linha. Confirmo o parágrafo. Vendo? E sempre salvando, para não perder o conteúdo, porque já aconteceu. Então, ó, já preparei também esse trecho. De onde surge a formação do caráter, como ele se desenvolve e como se produz o mecanismo de defesa. Você já se perguntou como é determinado o desenvolvimento psíquico de uma criança desde a formação do caráter à vida adulta? Possivelmente é a craseada aqui. Depois a gente confirma isso, né, na revisão. Foi formado lá porque nós vamos falar de traumatizações ou traumas que aconteceram na primeira infância. Eu vou passar apenas o básico da formação do caráter, como ele se desenvolve. De novo, ela repete, você vê? Aí a gente já vê a questão da coesão. É desnecessário nós colocarmos aqui, tá bom? Então a gente só dá uma conferida
no vídeo para ver o que ela fala e confirmar o que ela está dizendo. Até vir a vida adulta. Então, como foi formado lá, porque nós vamos falar de traumatizações ou traumas que aconteceram lá na primeira infância e como que essas traumatizações refletem ou até projetam no adulto, até mostrando, né, moldando todo esse adulto na forma dele agir, dele sentir, dele pensar e até dele ser. Então, ela está falando aqui que, na verdade, tudo começa, né, na infância, com os traumas, a formação do caráter, o desenvolvimento do mecanismo de defesa, como se desenvolve, né, o caráter de um indivíduo, tudo começa a partir das traumatizações, do trauma. Então, a gente tem que pensar e construir aqui, preparar esse trecho para resolver, tá? Então, vamos pensar como que eu vou, e aí no caso você vai pensar como que você vai construir esse trecho de uma forma que o leitor continue envolvido com a leitura, seja clara, objetiva, coerente, fluida e sem perder a essência do que o autor está falando. Então, foi formado, nós vamos falar de traumatizações e traumas que aconteceram na primeira infância. A resposta está nos traumas que aconteceram lá na primeira infância. Lá não, né? A gente tira, porque é uma expressão de linguagem. Na primeira infância. Aí a gente pode responder. A resposta está nos traumas que aconteceram na primeira infância. Toda formação de caráter, a gente pode colocar barra desenvolvimento, vamos lá. Desenvolvimento de caráter e construção do mecanismo de defesa tem início ou se inicia, né? Pode ser na infância. Então, faz uma pergunta, já deu uma resposta e a gente outra vez construiu um trecho de uma fala que ela acabou de passar, certo? Pronto, já eliminei também outro trecho meio esquisito. Como essas traumatizações refletem e projetam no adulto, até mostrando, né, moldando esse adulto na forma dele agir, pensar e dele ser. Então, a gente já copia aqui, manda para cima, né? A resposta está nos traumas que aconteceram na primeira infância. Toda formação, desenvolvimento de caráter e construção do mecanismo de defesa tem início na infância. Eu coloquei ponto final, mas posso colocar uma vírgula e continuar, tá? Então, as traumatizações têm início na infância. Pensando melhor, é melhor deixar um ponto final e dar continuidade. As traumatizações do indivíduo projetam refletem, aí a gente já vai falar do passado, tá? Refletirão, ou do futuro, refletirão ou até projetarão no adulto as traumas do indivíduo refletirão ou até se
projetarão no adulto, vírgula, moldando todo esse adulto, até que não tá estranho, né? Então vamos deixar, moldando todo esse adulto na maneira dele, não é dele, né? De maneira dele agir. Dele agir, dele sentir, dele pensar. Não precisa essa repetição. Então, dele sentir, dele agir, dele sentir e pensar. Dele agir, sentir, pensar e até mesmo dele ser. E assim a gente fez outro trecho. Quando nós vamos perceber, já se foram 2 páginas do segundo capítulo. E assim a gente vai indo sucessivamente, vendo, construindo, melhorando, limpando, removendo, alterando, sem transformar a mensagem, tá? E conferindo junto com o vídeo, né? Para entender o contexto. Porque nós temos que construir, preparar o texto baseado no contexto do que ela está dizendo, tá? Então, é praticamente isso que é a preparação do texto. É praticamente isso que nós vamos fazer em todos os autores,